povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também receber diariamente as minhas orações. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje quero falar com vocês sobre pessoas que são afobadas. Tem pessoas que são tão afobadas que agem como crianças, que quando você fala algo para ela, ela não tem a paciência de esperar e acaba se precipitando e fazendo do jeito dela e fazendo errado. Mas a criança tem uma grande diferença de um adulto. A criança você pode corrigir e ela aceita a correção. E até mesmo pode falar para ela não fazer, para ela esperar a hora certa. Senão, ela ficará de castigo. Agora, uma pessoa adulta que já decide sozinha, ou ela pede em oração a ajuda de Deus, ou ela simplesmente vai se precipitar nas decisões. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre isso. Provérbios capítulo 19, versículos 2 e 3. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Vamos primeiro entender o que é uma pessoa afobada. Uma pessoa afobada é uma pessoa que tem pressa. Ela é uma pessoa que se precipita nas suas decisões. É uma pessoa sem paciência de esperar. É também uma pessoa que podemos até dizer ser aflita, pois age na hora da angústia e não pensa. Assim é uma pessoa que se afoba. Quando ela recebe uma notícia, ao invés dela consultar Deus e esperar a resposta dela, ela até ora, às vezes, mas não tem paciência de esperar. Deus, às vezes, está chegando com a sua resposta, mas ela acaba se precipitando e toma a decisão errada. Muitas vezes nós fazemos isso. Atrapalhamos os planos de Deus. Ele tem algo traçado para a nossa vida, mas nós acabamos fazendo o que não deve e os planos dele ficam de lado. Mas isso acontece? Sim, e eu vou provar para vocês na Bíblia. No livro de 1 Samuel, temos o exemplo do rei Saul. Jonatas, seu filho, atacou o exército filisteu que estava na cidade de Gibeá. E Saul mandou tocar a trombeta anunciando aos hebreus o que tinha sido feito. Isso levantou a ira dos filisteus, que marcharam com um exército gigantesco contra Saul e seu exército. A situação ficou difícil. O povo de Israel, eles se esconderam em cavernas e buracos entre as rochas. O negócio estava tão sério que os soldados de Saul tremiam de medo. Todos eles já estavam vendo a morte na sua frente. Samuel tinha dado a Saul um prazo de 7 dias para poder falar com Deus, para pegar a direção e passar para Saul o que ele deveria fazer. Mas o profeta Samuel, na cabeça dele, estava demorando. E Saul se precipitou, ou seja, se afobou, tomou a decisão errada. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Vejam como Saul se precipitou. Quando ele acabou de oferecer holocaustos, quem chegou? O profeta. Se ele tivesse esperado somente mais um pouquinho, teria recebido a sua bênção. Mas acabou se afobando e ficou tentando se explicar depois para o profeta Samuel, tentando amenizar o seu erro, mas não adiantou. Vejam o que o profeta disse para ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido,
ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul perdeu o seu reinado. Ele perdeu o seu reinado por se precipitar. Quantas coisas na sua vida você ou até eu já não perdemos por tomar decisões sem consultar a Deus? Samuel estava trazendo a resposta de Deus para Saul. Ele só precisava esperar. Quantos de nós oramos e até às vezes jejuamos, mas a resposta às vezes não chega e tomamos uma decisão. Aí tudo dá errado. Talvez, se tivéssemos esperado mais algumas horas ou dias, a bênção chegaria. Quantos até hoje não perderam sua salvação por tomar decisões erradas em sua vida? Quantos não estão neste momento no inferno porque Deus somente pediu para ele esperar, mas ele se afobou? Tem um ditado que diz: apressado come cru, mas podemos dizer afobado também come cru. O afobado simplesmente pode perder mais do que o seu reinado, pode perder a sua salvação. Saul, depois disso, começou a ir por caminhos errados, até consultar um adivinho ele consultou. Ele se perdeu completamente. Tudo isso porque não soube esperar um pouquinho. Quantos não perdem suas bênçãos porque não sabem esperar em Deus? Quer ver um outro exemplo na Bíblia de pessoa que se afobou e fez o que era errado e ainda tomou um chamado de Jesus? Querem ver? Vamos lá. Quando Jesus foi traído por Judas, uns soldados foram o prender. Pedro, na sua afobação, desembainhou uma espada e quase matou um dos soldados do sumo sacerdote. Mas ele feriu uma orelha desse homem e Jesus deu uma chamada nele. Vejam o que Jesus disse. Mateus capítulo 26, dos versículos 52 ao 54. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Pedro se precipitou por causa da situação. Jesus teve que dar uma chamada no Pedro. Em outras palavras, Jesus disse para ele: Pedro, fique na sua. Alguém mandou você fazer alguma coisa? Eu te mandei você fazer alguma coisa? Se tudo isso já era algo programado pelo meu Pai e agora você quer estragar, será que você não poderia, pelo menos, falar comigo e me perguntar o que queres que eu faça? Sem tirar o sentido da palavra e com todo respeito, Jesus, em outras palavras, estava falando isso para Pedro. Às vezes, acontece isso com a gente. Vemos algo acontecer e tomamos uma atitude inesperada. Uma situação que requer uma ação imediata pode ser uma ação para a morte ou para problemas futuros. Temos que saber nos controlar em meio a situações difíceis. Quer um exemplo? Vamos dar um exemplo. Um homem está no ônibus e esse ônibus começa a ser assaltado. Ele olha e vê a oportunidade de atacar o bandido. Nessa atitude precipitada dele, ele pula em cima do bandido e a arma dispara. Ele consegue até desarmar o homem, mas uma outra pessoa é baleada e morre. Tudo isso porque ele se afobou e se precipitou. Aí você pode perguntar: mas o que ele deveria ter feito então? Nada. Assim como Jesus falou para Pedro: não faça nada. Não se reaja a um assalto. A única coisa em momentos assim é orar, é clamar a Deus. Aprenda uma coisa: quando você faz uma oração para Deus, Ele ouve. Às vezes, as coisas não acontecem na mesma hora e precisa de um tempo para que Deus faça do jeito dele e para que a sua resposta chegue. Você não deve se precipitar em tomar uma atitude antes da resposta de Deus chegar. Pode ser que a sua resposta esteja pertinho de chegar, pertinho de você. Mas você acaba fazendo o que não deve e perde a sua bênção. Saul poderia ter seu reinado confirmado,
mas simplesmente ele se antecipou e ofereceu holocaustos. E assim que acabou de oferecer, chegou o profeta. A resposta já estava chegando e ele perdeu a sua bênção e seu reinado também. Por tudo que ele fez depois, pode também ter perdido a sua salvação, os atos e as atitudes dele depois que aconteceu isso. Se você ora e tem fé naquilo que você orou, por que não esperar? Lembram? Sem fé é impossível agradar a Deus, e quando você espera, você está agindo com fé. Mostrei agora para vocês duas formas de precipitação: quando você ora e não sabe esperar, e também quando você está em meio a uma situação e reage na hora sem pensar. As duas podem te trazer problemas. Aí você pode estar pensando: mas o que devo fazer então para não me precipitar? Vejo muitas pessoas recebendo suas bênçãos e na minha vida não vejo o milagre acontecer. O que eu devo fazer quando eu oro e a resposta não vem logo? O que você tem que fazer é ter paciência, é saber esperar em Deus. Salmos capítulo 37, versículos do 7 ao 9. Descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua ação. Não se incomode com o sucesso dos outros, nem com aqueles que planejam mal. Deixe de lado a raiva e não fique furioso. Não perca a cabeça. Isso só traz prejuízo. Esses homens maus serão destruídos, mas quem confia no Senhor herdará a terra. Ações precipitadas podem lhe trazer problemas, mas agindo pacientemente, viram o que o salmista Davi falou? Quem confia no Senhor herdará a terra. Quando ele diz isso, está falando: confie no Senhor, que você vai receber o melhor de Deus, você vai receber sua bênção. Às vezes, a falta de paciência faz você perder algo muito grande que Deus tinha preparado para você. Não seja precipitado com suas ações e suas atitudes. Poderia falar também de pessoas que falam precipitadamente, pois tem pessoas que se precipitam com suas palavras e depois se arrependem do que falam. Mas não vou falar sobre isso. Ouçam e prestem atenção no que vou lhes falar agora. Vou falar outra coisa para vocês. Se vocês começarem a ter mais calma antes de agir, começarem a colocar mais diante de Deus os seus problemas, não querendo resolver com as suas próprias forças, pode ter certeza, Deus vai agir em seu favor. Você tem um Deus que pode te ajudar e sabe o que é melhor para você. Por que tomar atitudes precipitadas? Não faça isso. Seja mais paciente e cauteloso e espere para receber o melhor de Deus. E deixe Deus agir em seu favor. Deus é o Deus do impossível e Ele pode fazer o impossível na sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por mais este ensinamento. O Senhor nos mostrou hoje que tem muitas pessoas que são afobadas, Senhor, que tomam atitudes afobadamente e acabam se arrependendo depois, acabam fazendo coisas precipitadas e perdem as suas bênçãos. E muitos perdem até a sua salvação. Saul, meu Deus, não soube esperar e perdeu o seu reinado. Davi foi levantado como rei no lugar dele. Saul depois começou a fazer práticas erradas. Pode até ter perdido a sua salvação. Senhor, nós não queremos agir dessa forma. Ensina-nos a ser mais pacientes. Precisamos ser mais pacientes para agir e tomar atitudes. Precisamos até ter paciência para poder falar. Não podemos sair falando coisas precipitadamente. Não podemos por aí falar coisas que não convêm. Somos homens e mulheres de Deus que estamos na Tua presença e precisamos caminhar nela. Precisamos agir de acordo como um cristão age. Sabemos, Senhor, que sem o Senhor nós não conseguimos. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor nos fala. Que nós não sejamos nunca pessoas precipitadas, nunca pessoas que se afobem e tomem decisões precipitadas. Que nós sejamos pessoas pacientes e que saibamos esperar no Senhor, assim como o salmista Davi falou. Pai, te agradecemos, Senhor,
porque o Senhor tem todos os dias nos ensinado e nos mostrado aquilo que é reto, nos mostrado aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos de todo o nosso coração. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem e, se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam também ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.